Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TT. E na live de hoje, gente, eu vou falar para as fonos recém-formadas, para você que gosta de amamentação, que pretende trabalhar com isso, por onde é que você deve começar? Esse é o tema da nossa live de hoje e eu vou te mostrar aqui o caminho das pedras. O caminho mais fácil, porque já passei por isso e ajudo outras fonos que também passaram por isso. Então, eu já, ao longo desse tempo trabalhando com amamentação e com fonos que trabalham com amamentação, eu pude perceber, os erros, os acertos, pude traçar uma rota mais tranquila, através dos meus próprios erros, eu pude direcionar muitas fonos, a não cometer determinados tipos de erros que eu já cometi na minha prática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá certo? E já vai mandando aí essa live para as pessoas que você acha que se interessam sobre esse assunto, para suas amigas, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos ao assunto, porque existe muita coisa para falar, quando a gente fala de fonoaudiologia e amamentação, tá? A primeira coisa para você aí que tá pensando em trabalhar com amamentação, é recém-formada, de repente nem é recém-formada, mas quer começar a trabalhar com amamentação. Essa live também vai ser muito boa para você. Eu vou trazer aqui esses conceitos fundamentais. Então, a primeira coisa, que você tem que ter em mente é entender o que é o trabalho com amamentação. É entender que a amamentação ela é uma área transversal a todas as áreas. A amamentação, eu já recebi, por exemplo, fonos que chegaram para mim e falaram assim: Ô Carol, mas a área de amamentação não é da fono? Por que outras profissões trabalham com amamentação se esse saber é da fono? E eu falo, olha gente, pera aí, de onde vocês tiraram isso? A amamentação ela não é específica de um saber. Antes da fono existir, já existia o trabalho com amamentação, já existia a amamentação. E é muito importante a gente lembrar disso, ter essa consciência de que trabalhar com a amamentação é algo que deve ser multiprofissional. Não é um saber que é só seu. Todas as profissões podem agregar alguma coisa, mas é claro que sim, o fonoaudiólogo tem um olhar mais específico para as funções orais. Você tem um saber, sim, que vai potencializar a dinâmica de amamentação, que vai ajudar as famílias, o nosso conhecimento de MO, o nosso conhecimento sobre funções orais. Então, a gente tem muito para agregar na vida das famílias. Mas trabalhar com amamentação também não é trabalhar só com fono. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso, ao decorrer dessa live, mas primeiro a gente tem que criar essa consciência. Olha, o trabalho com amamentação é bem específico. Eu preciso entender o que é a amamentação, Eu preciso entender que não é sobre mim. Então, olha, nunca é sobre você ou sobre o que você pensa sobre a amamentação. E a gente precisa desconstruir esses conceitos que a gente tem pré-definidos sobre o que deve ser a amamentação quando a gente vai trabalhar com a amamentação, Isso parece tão contraintuitivo, como assim? Eu preciso desconstruir o que eu sei para trabalhar com a amamentação. Mas sim, a gente precisa desconstruir os nossos rótulos, porque nós chegamos para trabalhar com a amamentação muito cheia de rótulos, muito cheia de caixinhas, muito cheio também de senso comum, de cultura do desmame. Eu falo muito sobre isso aqui. Se você não sabe o que é cultura do desmame, é realmente algo, aquele senso comum que vem muito pela cultura do uso de fórmula, pela cultura do não aleitamento, pela cultura do leite fraco, do leite que não sustenta, da mulher que seca o leite porque o leite não era forte, da mulher que não tinha um leite bom e por isso precisou de uma fórmula, da fórmula que é melhor que o leite materno. Tudo isso é cultura do desmame. E a gente precisa entender que o leite materno é o melhor alimento para a criança. A gente precisa entender que a dinâmica de amamentação favorece as mães e os bebês, favorece a dupla, Tem muito a ver também com essa comunicação, com esse elo que existe entre a mãe e o bebê. É claro que esse vínculo não se dá só por conta da amamentação, é claro que não. Mas é muito importante também. E a gente precisa entender que a gente não está falando só sobre nutrir uma criança, Porque nutrição a gente consegue com vários tipos de suportes, com vários aportes. Mas amamentar um bebê vai muito além de nutrir um bebê, Você fornece vínculo, você fornece bases para a linguagem, A mãe, ela vai fornecer o melhor alimento que essa criança pode receber, modulação gastrointestinal para esse bebê, proteção contra agentes, micro-organismos, contra bactérias, contra vírus, proteção para o organismo dessa criança. Várias coisas que a fórmula não vai oferecer.
né? Que os bicos artificiais não têm como oferecer. E que muitas vezes podem disfuncionar essa questão, dado o desenvolvimento oral das bases. Então, a gente precisa começar a entender, você se quer trabalhar com amamentação, precisa começar a entender o tamanho disso, o tamanho desse trabalho, o tamanho que é trabalhar, a importância, na verdade, é o tamanho dessa importância de trabalhar com o tema de amamentação. Não é só porque você gosta de trabalhar com o bebezinho, isso é muito importante, mas não é só isso. Você precisa gostar de trabalhar com pessoas, você precisa ter muita empatia para lidar com uma mãe, uma puérpera que está passando por um zilhão de situações para além do aleitamento materno. Você precisa entender que existe uma família envolvida nesse processo, que muitas vezes essa mulher está sobrecarregada. Você precisa entender que você também não vai salvar o mundo. Às vezes a gente chega com esse gostinho, né, de quero fazer acontecer, e na hora da prática, muitas vezes, muitos fonos se frustram, porque chega com essa coisa de, eu vou resolver todos os problemas, e não, a gente não pode dar esse tipo de garantia, você não tem como garantir que vai resolver os problemas, né, da família, da amamentação, porque isso não vai depender só de você, não vai depender só do seu trabalho, depende de uma rede de apoio, depende, né, do quanto essa mãe deseja fazer isso acontecer, depende do bebê, depende de uma série de fatores que a gente não tem controle. Então, é muito importante entender o que é trabalhar com a amamentação, tá? Então, sempre lembre, não é sobre o que você acha, né, é sobre a experiência de cada dupla. A gente tem sempre que lembrar disso assim, ó. A mãe e o bebê são sempre os protagonistas de todo o processo de amamentação. Então, não existe eu querer trabalhar com a amamentação e querer impor a minha vontade sobre a vontade dos pais, tá? Eu preciso estar ali como agente de orientação, como agente de informação, a melhor informação possível para que essa família tenha sempre alicerce e subsídio também para escolher, mas eu não posso escolher por essa família, tá? Bom, e aí o segundo ponto, né, depois de entender essa importância, né, e o tamanho disso, você precisa estudar sobre a amamentação, né? Isso parece óbvio, mas eu preciso lembrar que a gente na faculdade, né, você aí fonoaudiólogo na faculdade, você não estuda sobre tudo sobre a amamentação. Você estuda muito raso sobre a amamentação. Eu diria, inclusive, que a gente precisa melhorar muito a formação de amamentação em todas as formações, né, de graduação. Porque muitas vezes, vamos pensar assim, numa pessoa que presta assistência direta, né? Um enfermeiro ou um médico, né? Ele tá trabalhando ali numa emergência. E talvez ele não tenha formação lá em pediatria, né? O enfermeiro acabou de sair da faculdade, mas tá ali trabalhando. E vai precisar prestar assistência ali ao parto ou à amamentação numa emergência. A mulher chegou ali e tem ali o enfermeiro. E aí, se ele não estudou sobre a amamentação, o risco de ele passar uma orientação errada, nossa, gente, é assim, muito grande. Passar uma orientação errada em amamentação não é só aquela orientação que você passa alguém na rua perguntando pra você, né? Olha, aquele lugar é na direita ou na esquerda? Você fala que é na direita, mas na verdade era na esquerda. Não é isso. O impacto não é esse. O impacto é realmente de fazer essa criança desmamar, essa mulher secar o leite, né? Uma orientaçãozinha. Imaginem vocês, né? Vou contar uma experiência que eu passei essa semana. Olha o absurdo, presta atenção aqui. Tava eu atendendo uma família e aí a mãe tava com uma obstrução de ducto e aí tava importante aquilo, eu preocupada daquilo se tornar uma mastite, né? Então tinha que fazer um manejo bem adequado dessa mulher. E aí eu falei assim, ó, você já tem, né, um médico que você pode procurar e tal, algum profissional assim nesse sentido, né, que possa te prescrever alguma coisa, porque se você continuar assim, se você sentir alguma coisa para além daqueles sintomas que ela já estava, né, eu tava preocupada de ser uma mastite. E aí eu fiz todo o manejo, fiz bandagem, fiz tudo que eu podia. E falei assim, ó, presta atenção, porque se isso piorar, você vai precisar procurar seu médico, tá? Para que ele possa te prescrever e tal. Ok. E aí, eu fui no segundo dia, atendi essa família e percebi que tava um pouco mais assim. Eu falei, não, é importante você procurar ela. De qualquer maneira, pergunta, né? Pega o contato aí. E aí, ela só tinha o contato da pessoa que fez o parto lá com ela, né? Da obstetra. E aí, o que foi que aconteceu? Essa pessoa virou pra ela e falou o seguinte, olha, ela tava com falou assim, eu tenho alguma coisa que eu posso tomar, né, o que eu posso fazer? Aí ela falou pra mãe, que tava numa situação, assim, de inflamação na mama, né, que uma coisa que podia virar um processo infeccioso, falou que era pra mãe amarrar
as mamas, deixar aquilo ali por 2 horas durante o dia, bem amarrado, bem apertado, desse jeito. Eu não vou nem entrar na entrelinha do que foi que ela falou. E que, se ela quisesse... Aí deu essa orientação de que era pra ela amarrar, que não ia passar nada não pra ela tomar, porque podia comprometer a produção, mas que era pra amarrar a mama. E se ela quisesse uma outra orientação, aí falou pra buscar um consultor de amamentação, né? E aí eu fiquei assim, nossa, imagina se essa mãe, ela não tivesse um acompanhamento comigo, né? Que sou a fono dela e a consultora de amamentação. Se ela não tivesse esse acompanhamento comigo e se no momento fosse apenas essa orientação que ela tivesse acesso, como muitas vezes é para muitas mães, ela ia piorar o processo que estava na mama dela. Ia piorar, ia acentuar, assim, com certeza, pelo nível que estava aquilo ali. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, que responsabilidade é passar uma orientação. Então, assim, quem quer trabalhar com isso precisa estudar sobre isso, precisa ter responsabilidade sobre esse conhecimento. É a mesma coisa se, por exemplo, eu passo uma orientação de disfagia, sendo que eu nunca estudei disfagia, que eu nunca me aprofundei sobre isso, e eu digo assim, não tem nada demais não, você dá, vai dando na seringa aos pouquinhos, imagina, né? Isso pra mim é a mesma coisa que dar um tiro no pé da fono. Não pode, gente. Então a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não tem domínio, né? E tem muito de senso comum também em volta dessa coisa da alimentação das pessoas e principalmente em torno da amamentação, que é algo que a mulher que faz, né? Então tem muito também do social aí envolvido nisso. E as pessoas nunca validam, né? O que é que a mulher tá sentindo e tudo, é sempre tentando tapar o sol com a peneira ou invalidar aquilo que a mulher tá sentindo. Então, a gente precisa estudar para poder orientar e ajudar essas famílias, ajudar essas mulheres também, tá? Não é só sobre o bebê, de novo eu repito, não é só sobre o bebê, é sobre também a mulher, sobre uma família, né? Enfim, gente. E aí, como é que se estuda sobre o tema, né? Quando eu falo assim, estuda, tá, mas por onde eu começo? Imagino que você deve estar se perguntando, sim, se eu quero trabalhar com isso, eu vou começar por onde, né? E trazendo a minha experiência para vocês, por onde foi que eu comecei? Eu comecei saindo da graduação e eu fui direto para uma residência, né? E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas é muito possível você que gosta desse tema fazer uma especialização nessa área, na área materno-infantil, ou fazer uma especialização na área de cuidados com a criança, ou fazer cursos nessa área de amamentação, e existem alguns muito bons por aí, né? Outros mais ou menos, mas a gente precisa saber também com quem a gente está falando, né? Quais são as referências daquele profissional ali que está passando a orientação. Mas é muito importante a gente entender quem são esses profissionais e buscar estudar, né? Porque o trabalho com amamentação no Brasil ainda fica muito a cargo dos enfermeiros, ainda está muito a cargo daquela assistência que é prestada só na maternidade, né? E as consultoras têm ganhado espaço cada dia mais, mas ainda é algo que precisa ser notado, né? Precisa ser valorizado. No Brasil ainda não existe essa classificação, né? Ali nas ocupações ainda não existe consultor de amamentação como profissão legalizada, né? Não que essa profissão não exista e não seja bem remunerada, não é isso. Mas ainda não existe uma regulamentação, né? Uma legislação para isso no Brasil. Fora do Brasil, sim, já existe. E a gente precisa validar a importância disso, né? Cada vez mais com o nosso trabalho e também com a nossa responsabilidade sobre essa atuação, tá? Outra coisa, se você quer atuar com isso, você precisa sair da bolha da fono, tá? Porque, como eu disse no início, a amamentação não tá só na fonoaudiologia. E se você fica muito apegada a só essa área de conhecimento, isso é em tudo, né? Não é só na área de amamentação, mas assim, se você deseja trabalhar com isso, é muito importante você reconhecer que existem profissionais de outras áreas que podem contribuir muito para o seu processo formativo. Então, é muito importante você valorizar, né? Quando tem um profissional que tem uma jornada, né? Uma atuação durante algum tempo, inclusive você pode somar aquele profissional e aquele profissional pode somar a você, né? Aprender com osteopatas, aprender com enfermeiros que já trabalham com essa área há algum tempo. Eu super valorizo o trabalho desses profissionais e eu sei o meu lugar, né? O meu limite de atuação, né? Até onde eu posso ir, até onde também esses profissionais devem ir.
e a gente se soma, né? Juntando os nossos conhecimentos, a gente tem muito para agregar na vida das famílias. Então, é super importante a gente entender que não é só dentro da fono, tá? E que eu preciso, se eu quero expandir, se eu quero me tornar uma fono de referência em amamentação, eu preciso expandir os meus horizontes. Eu preciso começar a olhar para a fisioterapia e entender o que aquilo pode agregar na minha terapia, né? Eu preciso olhar para a enfermagem e o que é que o manejo da enfermagem em amamentação pode trazer de conhecimento sobre isso para mim. Eu preciso olhar para a pediatria e entender o quanto que o trabalho do pediatra vai adicionar no meu trabalho de fono, né? E todas as outras áreas, enfim, não quero aqui ficar, né, o nutricionista, né, o psicólogo perinatal, o psicólogo materno-infantil, gente. Quanto que isso é importante para o processo do puerpério e a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa abrir o nosso olhar. E quando a gente está começando, a gente não tem muito essa dimensão. Por isso que eu tô aqui para falar para vocês, né? Sair da bolha é sempre algo muito positivo, que vai trazer, assim, uma gama de oportunidades para você. Você também vai conseguir fazer essa coisa do networking também. E além dessas oportunidades, você vai aprender bastante. E isso para sua prática é algo que não tem preço. Tá? É algo que vai agregar um valor para aquilo que você presta, para sua assistência para essa criança, né? Enfim, gente, com tantas áreas, né? Farmacêuticos. Enfim, os farmacêuticos dominam muito a área de manejo farmacológico, né? Das substâncias que podem aumentar a produção do leite, diminuir, substâncias que são compatíveis com a amamentação. Então, a gente precisa trazer o trabalho desses profissionais para perto da gente, tá? Uma outra questão muito importante para você anotar. Entenda que o trabalho com neonatologia, né, o trabalho neonatal, ele é muito mais do que o trabalho com amamentação. E o contrário também, o trabalho com amamentação é muito mais do que o trabalho com neonatologia. Porque muito fono confunde essas coisas. Acha que o quê? O fono neonatal é o fono da amamentação, ou muito fono tem a ideia de que só trabalha com amamentação fono neonatal. E não é por aí não, né? O trabalho na neonatologia é específico ali com bebês, né? A gente sempre tem que preconizar a amamentação, mas vai ter aqueles bebês, vão ter, né? Aqueles bebês disfágicos, né? A gente vai trabalhar com uma população talvez bem específica de bebês que não podem se alimentar por via oral. Enfim, a gente vai ter uma gama de situações que vão para além do processo de amamentação. E por outro lado, quando você trabalha com amamentação, você não está falando só de neonatologia não, porque a amamentação, ela perpassa aí a infância de uma criança e pode durar muitos anos. Então, você também tem que saber manejar essa criança no momento da introdução alimentar, né? No momento que essa mãe a amamentação está sendo mais prazerosa para ela. E já é um processo que a amamentação não é o principal, o leite materno não é o principal alimento mais desse bebê. E que essa mãe decide em algum momento, né, fazer esse desmame gentil, esse desmame gradual. Então, também é possível trabalhar com isso e a gente precisa conhecer essa parte. Então, se você quer trabalhar com a amamentação, você tem que conhecer, né, o que é o trabalho com a amamentação, até onde ele vai e entender que esse é um universo, né? O trabalho com a amamentação é um universo, o trabalho com neonatologia é outro universo, que em algum momento isso se interliga, mas que não é a mesma coisa. Então, por favor, hoje vocês vão sair daqui sabendo que trabalho com neonatologia, né? Fono que trabalha com neo, não necessariamente é fono de amamentação, né? E fono de amamentação não necessariamente é fono da neo, tá? Claro que, lógico, você pode ser um fono TT trabalhando com neo, não tô falando isso. Mas isso não significa que você tem que trabalhar com neonatologia para ser fono do TT, entende? Que você não necessariamente precisa ser fono do TT e precisa estar dentro de uma UTI neonatal, que você precisa estar dentro de um hospital, né? Ou até que você trabalha dentro de um hospital e talvez você não seja um fono do TT, que você entenda muito pouco ainda sobre a amamentação, embora eu ache que todas as pessoas que trabalham com neonatologia precisam dominar a amamentação. Mas isso é um conceito meu, né? A gente tem hoje formações, especializações em neonatologia na área da fono. E que não é só a amamentação, é a amamentação também. Por isso eu preciso deixar isso muito claro, porque às vezes fica um pouco nebuloso na nossa mente, principalmente quando a gente sai da graduação, né? Que a gente vê tantas oportunidades por aí. Certo? Ficou claro, gente? Se não tiver ficado claro, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu esteja falando aí, vão perguntando que eu vou tirando todas as dúvidas, tá? Que mais?
faça cursos, invista em cursos. Eu falei sobre estudar o tema, mas assim, cursos, gente, com pessoas realmente que estudam isso há algum tempo, que tem formação para isso, que, enfim, que tem uma jornada profissional trabalhando com a amamentação, só tem a agregar para você, né? Então, não pare de estudar nunca, né? Tem muita gente, talvez, que tem uma ideia assim de, nossa, trabalho com a amamentação é muito tranquilo, é só pegar ali e colocar o bebê no peito. Para com isso, que não é isso não, né? Não é só isso, não é só... Se fosse fácil assim, gente, não precisava trabalhar com isso, né? Ou qualquer pessoa faria, e não é não. Não é só pegar o bebê e colocar no peito, tem tanta coisa, né? Tem disfunção oral, tem confusão de bicos, tem, né, os bebês que têm maior dificuldade, que incoordenam, bebês que não, aí você vai ter situações especiais para amamentação, né, bebês com fissura labiopalatina, bebês com síndromes, ou não, você vai ter aqueles bebês que não tem nada, mas faz uma disfunção oral, outros que vão ter anquiloglossia, então assim, é um universo bem grande, né? Você vai ter que saber manejar a lactação, então você vai ter que entender como é o processo da produção de leite dessa mulher para poder saber manejar, não é só o bebê que você vai manejar, tá? Então, sempre que possível não. Você quer trabalhar com isso? Você tem que fazer curso nessa área, não tem jeito, não tem para onde correr, né? Porque a gente não tem uma formação ainda que seja assim completamente voltada para formar um profissional nessa área. De amamentação, eu falo uma formação acadêmica, assim, né? Fora os cursos extracurriculares, né? Cursos fora. Então, a gente não tem ainda essa formação. Quem dera, né? Ter aí uma formação, assim, sobre isso. Eu seria a primeira a me inscrever, porque a gente não para de estudar sobre amamentação, não pense nisso, né? A gente nunca para. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono sobre esse tema. Então, é muito importante você saber disso, né? Que a amamentação é apaixonante. Você vai querer cada dia mais estudar sobre isso. Cada coisinha que você vai descobrindo, seu olho vai brilhando, né? E você vai descobrindo a potencialidade que é o corpo de uma mulher, a potencialidade que é o leite materno, né? A potencialidade disso para a vida de um bebê, para a vida do ser humano. Né? E isso vai encantando. Para você que gosta de trabalhar com isso, para você que tem a vontade de trabalhar com isso, cada dia mais que você se aprofunda sobre o assunto, você vai se apaixonando mais, né? E é muito importante também você caminhar com pessoas que falem a mesma língua que você, né? Que entendam sobre a importância da amamentação, porque não adianta nada você se esforçar, querer andar ali com pessoas, querer estudar sobre a amamentação e de repente andar com pessoas que não acreditam tanto na amamentação, que ainda tem muita influência da cultura do desmame, né? E que não sabem falar nesse mesmo lugar que você. E, infelizmente, a gente ainda tem muito fono que acredita nisso, que a amamentação não tem essa importância toda, enfim, né? Tem muitas pessoas, e a gente precisa desconstruir isso. Isso é algo que a gente vai fazer diariamente, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, mostrar a importância do nosso trabalho. Mas a gente, né, hoje já se sabe que não dá pra você querer trabalhar com esse cuidado materno-infantil e não saber trabalhar com a amamentação. Não dá pra você querer trabalhar com bebês e não entender minimamente de amamentação ou ser contra a amamentação, né? É algo que vai contra realmente o fluxo natural e fisiológico das coisas, tá? Que mais? Aí eu falei sobre os cursos e também tem um ponto super importante. Busque prática. Tá? Busque prática, porque não adianta nada você se encher de conhecimento, mas você não ter essa parte prática. É muito importante. E como é que você encontra a prática, né? Claro que no meu exemplo eu comecei tendo uma formação teórico-prática, então eu cheguei a fazer residência e foi aí que eu me lancei, digamos assim, dentro desse universo de amamentação, mas não foi aí que eu aprendi a amamentação, né? Foi aí que eu comecei a entender o que era o universo de amamentação. E na prática, você vai perceber principalmente as maiores dificuldades das famílias, né? Onde estão os erros, você vai ver ali como é que é feita a coisa, né? E como é que você pode fazer isso? Você pode, de repente, fazer estágio, se você ainda está terminando sua formação, né? Você pode fazer estágio nessa área, buscar estágios em hospitais da criança, né? Em maternidades. Você pode desenvolver trabalhos voluntários, né? Se você quer ganhar dinheiro com isso também, você pode, de repente,
prestar uma consultoria, né, ajudar algumas famílias. Se tiver alguém próximo a você que tá gestante, tá, você pode dar orientações e pode acompanhar o processo dessa mulher, né? Você pode pedir para acompanhar profissionais. Então você pode acompanhar profissionais nas clínicas deles, né? Fonos que já trabalham com isso, ou até outros profissionais. Lembra da história de sair da bolha? Então, de repente, tem uma consultora de amamentação na sua cidade que é enfermeira. E aí você começa, fala com ela, né? Fala assim: oi, fulana, tudo bem? Acho muito legal o seu trabalho, eu queria saber se você estaria aberta pra gente trocar uma ideia sobre isso. Eu queria aprender mais sobre esse universo, né? O que eu posso contribuir também com o teu trabalho, enfim. Dá sim, é muito possível, né? Ainda existe muita bondade nesse mundo, não se engane. E existem muitas pessoas legais por aí que estão dispostas a ajudar você a ingressar nessa parte aí prática do universo de amamentação. E ainda que seja, né, um estágio observacional, ainda que seja algo que você vai fazer ali na clínica de um profissional ou acompanhar, enfim, o dia a dia de alguém, isso vai te trazer, porque você vai aprender com a experiência dos outros. E isso é a melhor coisa, a melhor forma que a gente pode aprender, né? Porque a gente não vai cometer aqueles erros na nossa prática, ou vai cometer muito pouco, né, por acidente. Porque aí a gente já vai ver, né, erros, ou então a gente já vai pegar o feeling daquele profissional e a gente vai conseguir ampliar muito a nossa mente, né, para a nossa prática, tá? Então, buscar prática, nossa, favorece demais, assim, demais o crescimento, né, de todo profissional que quer trabalhar com isso. Tem muita gente, por exemplo, que trabalha fazendo teste da orelhinha, mas não trabalha com amamentação, né? Eu tenho algumas alunas que são assim, que trabalham com teste da orelhinha, mas que de repente têm vontade de trabalhar com teste da linguinha, de ajudar as mães, de começar a fazer essa prática de amamentação. E às vezes chegam muito, às vezes a mãe tá ali com o bebê e tá com uma maior dificuldade para colocar o bebê para amamentar. E aí o fono fica naquela, né? Não sabe o que fazer. Então, de repente, se você já tem contato com essas famílias, isso é muito bom. Se você trabalha no SUS, né? Você é fono aí de uma unidade de saúde. Nossa, você tem um baita de um presente, de um lugar que você pode desenvolver trabalhos sobre amamentação. Hoje mesmo eu vi um post de uma fono que trabalha no SUS e é uma fono super referência à amamentação. E o trabalho que ela desenvolve ali dentro dessa assistência, né? Claro, com uma equipe que chega junto, mas é super possível, né? Tem ambientes que são muito mais propícios para desenvolver determinados tipos de atividades e conseguir muito mais essa prática direta com a amamentação. Se você tem contato com famílias, né? É muito provável que você consiga, assim, alinhar essa prática, né? Buscar essa prática e essa prática chegar para você de uma maneira mais fácil, tá? Bom, e aí, quando for pra prática, eu faço o quê, né? Se eu cheguei ali na prática, tá bom. E aí, eu tô começando a estudar, eu faço o quê? Gente, sempre tem um roteirinho pra você seguir, sempre que você começar, tá? Não adianta você querer fazer as coisas da sua cabeça ou ter raciocínio clínico de uma hora pra outra, porque isso não vai acontecer, né? Isso aí é uma coisa que vai vir realmente com o tempo, com a sua prática, né? Algo que vai sistematizar com o tanto de vezes que você fizer. Que eu acredito muito que é assim em todas as áreas. Se você trabalha com linguagem, se você trabalha com áudio, né? Quanto mais você fizer, nem com áudio nem tanto, mas assim, em todas as outras partes, né, de terapia, mais voltada para essa parte assistencial. Então, se você trabalha com disfagia, leva um tempo, né, para você entender qual é a dinâmica, para você entender como é que funciona e para você ir desenvolvendo seu raciocínio clínico. Então, é muito, muito importante você ter roteiros que te direcionem, né? Você vai fazer uma anamnese, tem um roteirinho ali, o que é que eu vou procurar aqui no início, né? Segundo, terceiro, e vai seguindo aquilo. Você vai fazer uma avaliação, né? Então, faz um roteiro para você. O que é que você precisa saber numa avaliação de amamentação e vai destrinchando o roteirinho, né? Avaliação, né? Diagnóstico. Tá, eu tenho esses possíveis diagnósticos dentro do processo de amamentação. Quais são os diagnósticos? Qual é o diagnóstico, então, que eu vou fechar para esse caso, né? Eu vou fechar agora esse diagnóstico. Então, ter esse roteiro, ter isso visível, né? Um papel que possa te direcionar. Talvez não um papel, né? Ser algo mais tecnológico, mas assim, ter isso vai te facilitar muito no início da sua prática. Então, não acho que isso é algo ruim,
que é demonstrar que você não tem prática, nada disso. Isso é realmente você ter responsabilidade com a assistência que você está prestando sobre a amamentação. Então, é muito importante, realmente, que se você ainda não se sente seguro, que você tenha algo ali, né? Não tem problema nenhum. Acho que a nossa formação é que coloca isso na nossa cabeça, né? De que é aquela formação tradicional que a gente não pode ter pesca, de que tem que estar tudo aqui. E não é assim, não. No dia a dia, é muito importante a gente ter a nossa pesquinha, a nossa colinha, porque são muitas coisas para você dar conta, né? E claro que com o tempo isso vai ficando muito mais sistemático e vai chegar um momento que você não vai precisar mais de nada disso, mas é muito importante começar tendo um roteirinho, né? Roteirinho de anamnese, roteirinho de avaliação, roteirinho de diagnóstico, certo? Claro que o raciocínio clínico, ele vai vir com o tanto de casos que você atender, certo? E também o plano terapêutico, ele vai se adequar ao tipo de caso também, né? Depois da sua avaliação, você vai ter que montar. Mas o que dá para ter roteiro é super possível, né? O que dá para ter fluxograma, por exemplo, né? Teste da linguinha. Qual é o fluxograma, né? Fiz a triagem lá no Natal da linguinha. E aí, o bebê passou, não passou? Vou encaminhar, não vou encaminhar? O que faz? Qual é o dia do reteste? Tudo isso é fluxograma que ajuda o profissional a se organizar mesmo nesse processo, certo? Além de roteiros, super importante, né? Falei sobre ter um fono parceiro ou algum outro profissional para você acompanhar a prática, mas assim, tenha supervisão. Se você atende enquanto fonoaudiólogo, você começou a atender, busque supervisão na sua área. Isso vai te favorecer, te facilitar de uma maneira, gente, que eu não sei nem explicar, né? Sou muito grata às pessoas que me ajudaram nesse processo, que foram meus facilitadores no processo de aprendizagem sobre a amamentação, porque a gente fica meio perdido realmente. Isso é muito, muito natural, né, no início da jornada. Mas, se você tem alguém ali para contar, que possa te auxiliar nos teus processos, né? Aquele caso que tá tirando seu sono, tenha sempre um profissional para te supervisionar, né? Não, isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário, isso a gente só se fortalece, né? Fortalece a nossa categoria e fortalece aquilo que a gente tá fazendo, o nosso trabalho, né? Porque se você presta um bom trabalho, aquela família que tá ali com você vai te encaminhar para outra pessoa, para outro, enfim. E aí, esse boca a boca também vai fazendo você, né, crescer profissionalmente. Então, não tem vergonha nenhuma nisso, tá? Isso é muito positivo e isso, inclusive, traz muito resultado para você, traz resultado a curto prazo, porque às vezes você fica ali, não vou pedir ajuda de ninguém, ou então fica no seu mundo ali achando que ninguém tá disponível para te ajudar, e não é assim. Tem muita gente legal aí, bacana, disposta a te ajudar. Tô aqui fazendo essa live para ajudar você, então é muito legal você buscar essas pessoas, tá? Para que elas possam te ajudar na jornada. Isso vai encurtar o caminho para você, assim, entre, né, a sua intervenção e o seu resultado, certo? Bom, divulgue o seu trabalho, né? Divulgue o seu trabalho para as mães. Então, você está começando e quer trabalhar com isso, né? Entra nos grupos de gestantes, entra nos grupos aí, né, de mães. Tenta ter contato com essas pessoas, com profissionais que atendem essas famílias, né? Os pediatras, os odontopediatras, né? Nutricionistas, enfim. Outros profissionais que têm essa assistência direta, os enfermeiros. Busca, né? Porque eles também sempre estão precisando de fono e não sabem onde encontrar. E cadê os fonos? Estão se escondendo aonde? Então, se você quer ser referência em alguma coisa, né? Tem que bater na porta, tem que falar, né? Bater na porta hoje, gente, é mandar um direct para um profissional, né? Dizer assim, olha, tô aqui, né? Pode contar comigo. E isso faz toda a diferença, né? Quantos pacientes já chegaram para mim por isso? Porque eu já me coloquei à disposição de muitos profissionais, né, que eu admirava o trabalho e tudo. E isso, essas parcerias é o que vai realmente fazendo seu trabalho ser conhecido, tá? Bom, e a última coisa, o último ponto, né, o 10º ponto dessa live é: não saia por aí, né, dando orientação, falando sobre a amamentação se você não conhece sobre o tema. E é o mais importante da gente saber, tá? A gente não pode sair por aí falando sobre esse tema se a gente não tem domínio, porque o risco do desmame é muito grande. O risco de você passar uma orientação, por exemplo, dizer para a mãe que ela só pode dar uma mama e não pode dar outra, né, na mesma mamada, dependendo da situação dessa mãe, você pode levar ao desmame, né? Você pode levar essa mãe a fazer uma mastite. Enfim, tantas situações que podem acontecer, ou esse bebê não ganhar peso suficiente, porque ele precisava de 2 mamas e você disse que era só para dar uma. Então, é muito, muito importante e tem uma responsabilidade muito grande nisso, tá? Então, assim, estude, busque sempre ter alguém para te acompanhar e
esteja assim, não saia falando daquilo que ainda você não sabe. Se você não sabe sobre um determinado assunto, fala assim, ó, tenha a humildade de dizer, olha, eu vou estudar sobre isso, né, eu tenho estudado sobre isso, e eu vou trazer essa informação, não tenho aqui pra te dizer ao certo agora, mas eu vou buscar, e eu vou trazer essa informação pra você. Isso é muito mais legal, isso é muito mais responsável do que você passar uma informação que você não sabe, só pra dizer que você sabe, tá? Então, eram sobre essas questões que eu queria falar com vocês hoje. Se você ainda tem alguma dúvida, né? Ou se essas provocações que eu trouxe aqui hoje te trouxeram mais dúvidas, fala comigo, manda aqui um comentário ou fala comigo no direct que eu tô super à disposição pra gente conversar mais sobre isso, tá certo? Um beijo pra vocês, gente. Uma ótima noite. Obrigada pela presença de cada um de vocês. E eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau. Ótimo final de semana.